Estamos de volta, tudo de bom aqui na sua telinha, sempre de segunda a sexta, 11h20 da manhã. Olha só, nas nossas redes sociais, viu, Ana Clara? Tem gente de Mato Grosso do Sul acompanhando você, pra você ver, né, a visibilidade. O Carlinhos Monteiro, certo? Ela vai estar lá, gente, competindo, a Aninha. Beijo aí, Ailton, Maurício, Marley, sempre com a gente. Felipe Batista, que é do Recife, mandando abraço pro pessoal de Maceió. Nosso abraço para você também. Também para Francinei, um abraço, querida. Pessoal de Porto Velho com a gente. Quem mais? Maria das Graças, Antônio, Glória. Todo mundo sinta-se abraçados e beijados. E fica com a gente. Tem dúvida? Manda sua perguntinha que a gente vai interagir e vai tentar responder, né, Luciana? Olha só. Você gosta de acompanhar as eleições, a movimentação dos candidatos? Então anota aí, porque hoje, às 5h45 da tarde, a TV Ponta Verde realiza o primeiro debate do governo de Alagoas. Coisa boa, né, gente? Quem conta pra gente as novidades, né, os bastidores de tudo isso é o Evandro Amorim. Solta aí. A cada eleição, a TV Ponta Verde se reinventa na apresentação dos candidatos. Esse ano, a emissora se compromete mais uma vez e traça o perfil dos candidatos ao governo do estado, colaborando com o processo democrático. São informações que mexem com a vida das pessoas, com o empresariado, com toda a cidade, com a economia do estado. É muita euforia porque essa informação ela tem que ser muito precisa, ela tem que ser muito verdadeira, tem que ser muito coerente, da forma como uma televisão independente deve fazer. E assim é o Sistema Opinião de Comunicação e a TV Ponta Verde. Para onde se olha, um detalhe novo no cenário e o compromisso com o público. A TV Ponta Verde cumpre a função de apresentar os candidatos e seus projetos de governo. A emissora sabe que, normalmente, o debate norteia o resultado nas urnas, na festa da democracia. É uma função social, é a primeira obrigação que nós, enquanto televisão, enquanto pessoas que fazem a opinião, têm a obrigação de ser o mais isento possível e o mais verdadeiro. Os candidatos confirmados no debate da TV Ponta Verde ao governo do estado são Renan Filho, do MDB, Basílio Cristópolos, do PSOL, Josan Leite, do PSL e Pinto de Luna, do PROS. E para que o debate seja um grande sucesso, uma equipe empenhada. É a dedicação de todos os setores para acertar cada detalhe, para deixar tudo pronto. É a força que soma e realiza. É a integração do Sistema Opinião de Comunicação. O Sistema Opinião, a gente compõe 3 emissoras da bandeira SBT, nós, a TV Ponta Negra e a TV Borborema, que vamos estar também realizando esse debate no mesmo horário. O debate conta ainda com a participação do público através das redes sociais. Quem está em casa vai tirar as dúvidas, vai ter interação com o público fazendo pergunta. Tem uma equipe muito grande, desde o pessoal que cuida da parte da gráfica, cuida de vinheta, corre atrás dos candidatos para fazer o check-in dos candidatos, convidá-lo para as reuniões. E, enfim, é um bastidor muito interessante para poder deixar tudo pronto para o dia 19. Promover o debate é não só trabalhar de fato com a democracia, que isso é um papel nosso quanto televisão e quanto jornalista. Toda a equipe de jornalismo empenhada para levar o melhor debate para você, telespectador. Então não se esqueça, nesta quarta-feira, 5h45 da tarde, debate dos candidatos ao governo do estado, aqui na TV Ponta Verde. Muito bem, convite feito aí pelo Evandro, convite feito por todos nós que fazemos a TV Ponta Verde, 5h45, gente, vale muito a pena assistir, ver as propostas dos candidatos, tá certo? E a gente segue nessa linha falando de política. Será que todo mundo sabe realmente, de fato, quais são os deveres do governador, as principais funções, né, para quem está nesse cargo? Vamos agora conversar com a cientista política Luciana Santana. Quais são os desafios a serem superados aqui no estado, né? Bom dia, Lu, de novo. Bem-vinda, querida. Obrigada. Você viu, né, todo mundo engajado
para realizar esse debate. Super importante. Não é importante, não é verdade? É Exatamente. importante que as pessoas assistam. É uma oportunidade única. Exatamente, é o momento que a gente pode, né, questionar os candidatos, né, para ver se eles têm realmente condições, né, de executar as propostas que estão sendo apresentadas na campanha Aproveitar eleitoral. o espaço que a Tem que TV tá aproveitar. dando. E outra coisa, os indecisos, né? É a hora deles também se decidirem. E é importante, né, que eles decidam e utilizem, né, as eleições para contribuir, né, com as mudanças que a gente pretende fazer no Estado, né, no país, né? Então é importante que a gente, né, compareça às eleições, evite o voto nulo, o voto branco, né? Que a gente faça parte desse processo de forma responsável. Muito bem. Gente, olha só, eleições de 2018 tá aí já, e mês que vem tá bem pertinho. É hora da gente parar e pensar antes de ir lá na urna, né? E dar o confirma, né? Como o eleitor deve fazer para escolher um candidato. Eu já vi até teste na internet, né? De compatibilidade com o que você pensa com o do seu candidato, seja a presidência, seja a governador. E aí, como o eleitor pode se decidir? Assistindo o debate é uma delas, tá, gente? É uma das maneiras. Mas existem outras, não é, Luciana? Claro, na verdade o eleitor ele deve se apropriar de todos os recursos, né, disponíveis, né, para ter informações, né, sobre as propostas, né, utilizar os espaços, por exemplo, debates, redes sociais, entrevista, para que, né, o eleitor tenha realmente, né, consciência daquilo que está sendo proposto e caso o candidato, né, aquele candidato seja eleito, ele tenha condições, inclusive, de cobrar, né, desse eventual, né, governador, né? Mas é importante também, Monique, a gente mencionar que o governador, ele não governa sozinho. Exatamente. Já ia te perguntar isso, que são as dúvidas que surgiram pra gente. Quem elege, será que a gente sabe de fato o papel do governador, né? Dos seus deveres no dia a dia, da sua rotina. Não é só ele lá sentado na cadeira dando ordens, não é isso, gente. Então a cientista política que vai esclarecer isso pra gente, né? As funções e a equipe do governo do estado. Como é que funciona? Exatamente, né? Então, assim, para ficar bastante claro, o governador é quem executa, né, aquilo, né, que foi aprovado no âmbito do legislativo, né, e que está em correspondência com os interesses do eleitor. Né? Então, ao montar o seu governo, né, apesar de ter os programas que são apresentados, né, nas campanhas eleitorais, aquele programa passa, né, pelo crivo do legislativo. Então, por isso é importante que nós também tenhamos consciência de quem vamos colocar dentro da Assembleia Legislativa, porque são esses deputados que vão dar aval ou não para o governador executar, né, a política pública ou aquele programa que foi proposto. Então, sem essa consciência de que, né, o legislativo tem um papel definitivo, né, nos rumos das políticas públicas do Estado, a gente acaba ficando muito refém. Né? Claro que o governador tem um papel protagonista, ou seja, ele tem condições de coordenar também, de negociar junto aos deputados as demandas também que são do seu governo, da sua plataforma de governo, do seu partido e dos partidos que fazem parte da sua base aliada, né? Mas, como eu disse, é uma negociação, né? Não é uma imposição. É necessário convencer os deputados que aquela política pública é a melhor política pública a ser executada no Estado, né? No caso aqui no Estado de Alagoas. Gente, quem tá na live, né? Tá me vendo aqui, eu tô de olho na live e nas dúvidas de vocês. O Alessandro Sandro falou: vamos votar consciente, né? Vamos mudar nosso país com o nosso voto. Outras pessoas sobre votar nulo, né? Votar em branco. O que falar para essas pessoas que ainda têm esse pensamento? Então, é bastante importante, porque por muito tempo rolou, né, nas redes sociais e ainda acontece. Sim. Né, de falar que o voto nulo, por exemplo, anularia a eleição caso tivesse mais de 50%. Na verdade, isso não existe, isso é boato, né? Uma interpretação equivocada de um dispositivo eleitoral que trata, né, de questões sobre a validade de candidaturas ou não, né, não do processo. Né? O que acontece? Se o eleitor vota tanto branco ou nulo, esse voto sequer é computado.
né? O resultado final, né? O que define são os votos válidos. Olha se aí, efetivamente gente, entenda. você Realmente vai ser nulo, não vai ser contabilizado. Não, tanto que são votos válidos, né? Então, tem o mesmo peso de quem não vai votar. E justifica. Ou justifica. Não é contado, não entra na soma dos votos, né, que vão resultar aí, né, que a gente vai ter o candidato vencedor. E pra gente finalizar aqui, né? Deixa eu ver se o pessoal tem mais dúvida. O Felipe Batista diz: precisa de mais educação, segurança, temos que ter consciência do nosso voto. Verdade, Felipe. Luciana, tem alguns desafios que são mais difíceis para o próximo governador, para o governador eleito? Quais seriam, assim, o que seria primordial dar mais atenção no Estado atualmente? Exatamente. Na verdade, a gente tem uma conjuntura política nacional bastante complexa e isso, quer queira ou quer não, atinge os estados, né? Então, o governador, ele precisa ter um jogo de cintura. Por exemplo, né? Nós estamos aqui, né, falando de esporte. O esporte, hoje em dia, é tão difícil, né, conseguir patrocínio. Não é verdade, Isaac? Incentiva ao esporte, mas não é tanto usada pelos empresários. Eles preferem fazer doação por doação do que colocar no seu capital, dizendo que está sendo pela lei do esporte, porque a burocracia é muito maior. Tem muito disso. Tratar do esporte é uma opção, da educação é outra, que é a base de tudo, né, Luciana? Exatamente. E o governador é quem vai negociar, né, junto ao Executivo Federal e até os deputados e senadores, né, que estão atuando diretamente lá em Brasília, né, sobre recursos que vão ser, né, disponíveis, né, para realmente viabilizar as políticas públicas que são necessárias para o Estado. Né? E a gente sabe que a gente tem índices ainda muitos, né, preocupantes no Estado. Né? Então, o governador, né, ele precisa agir de forma proativa. Né? Aquele que foi eleito, ele tem que ter disposição para estar negociando recursos, para estar viabilizando, né, políticas públicas que realmente enfrentam problemas que sejam né, mais agravantes e né, mais exatamente no Estado, né, e tem que atuar de forma bem conjunta, tanto com deputados estaduais, né, no âmbito mesmo estadual, mas ele precisa ter uma atenção também, um jogo de cintura para negociar com senadores, com deputados federais. Luciana, obrigada por tirar nossas dúvidas, né, e também dos nossos internautas que estão aqui. O pessoal está aqui falando assim, tem gente que está em dúvida ainda, que está dizendo que esse ano está difícil, né, de escolher os candidatos, mas faça aí sua escolha consciente. Luciana, obrigada pelas informações, tá? Tá joia, Monique. Olha só, gente, intervalo bem rapidinho. E na volta a gente vai falar sobre beleza, sobre uma tendência aí, né, babado, que tá deixando o olhar da mulherada estilo bonequinha, né, extensão de cílios. Tá certo? Tirar todas as nossas dúvidas. Já. Volto já.